Olá, saúdo cada um dos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto que vou ler. Esse texto está no Manancial e o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então esse texto não é meu, eu só vou dizer aquilo que eu entendi. Tá bom? Então vamos iniciar orando. Senhor Jesus, que nada possa atrapalhar esse momento de meditação, que nós possamos nos concentrar naquilo que a tua palavra diz, na lição que tu queres nos ensinar. É em teu nome que pedimos e agradecemos. Amém. Bom, irmãos, então o texto chama-se Seguir a Jesus. Quem escreveu foi o pastor Samuel Mouta. E ele escolheu na Bíblia o texto de Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. E esse texto diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda um outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Bom, irmãos, o versículo que o pastor Samuel Mouta escolheu foi o versículo 57. E esse versículo diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Bom, ser discípulo é seguir o mestre, né? Para onde o mestre vai e o que ele te ordenar, você deve fazer. Então, foi isso que fizeram os primeiros discípulos de Jesus. Eles abriram mão da sua própria vida para seguir a Jesus. E a gente acabou de ler que alguém que se aproxima do Senhor, cheio de disposição, fala sobre: eu te seguirei por onde quer que fores. E esse desenrolar dessa conversa mostra a dureza dessa decisão e o preço a ser pago. Então, no texto, alguém chega para Jesus e fala: para onde o Senhor for, eu vou. E não parece uma decisão tão simples assim. E até hoje é desse jeito. Seguir a Cristo tem um preço, não é de graça, né? Não existe nenhum discipulado sem renúncia. É por isso muitas pessoas desistem, né? Colocam a mão no arado, acabam olhando para trás e desistindo. Então, na verdade, quando aquele homem dizia: deixe-me enterrar meu pai, deixe-me despedir, na verdade não era literalmente. O que eles estavam dizendo é: deixe eu acabar as coisas que eu comecei, deixe os meus pais falecerem, então aí eu vou te seguir. E o outro: deixa eu terminar o que eu havia começado. E Jesus disse que não, que seguir é uma decisão que tem que ser tomada imediatamente. Ou você quer ou você não quer. Então, a palavra daquele homem é bastante significativa. Somos desafiados por aquela coragem, atitude e desprendimento. Eu vou seguir a Jesus, ele disse. Eu vou te seguir para onde quer que você for. Então, não sabemos o que aconteceu depois. Mas para a gente fica o desafio de termos o mesmo desprendimento. Então, a Bíblia não conta se aquele homem realmente seguiu Jesus por onde quer que ele foi, se ele desistiu, se ele abriu mão de tudo, se ele seguiu cegamente a Jesus. Mas fica aqui pra gente esse desafio, porque é isso que deve ser feito. Então, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente é tocado pelo Espírito Santo e reconhece que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados e que ele ressuscitou para nos resgatar, isso tudo a gente faz pela fé. Então aí a gente recebe o Senhor como Salvador e Senhor das nossas vidas.
e a gente deixa de viver para a gente mesmo e acaba abrindo mão dos nossos próprios planos. É assim que deveria ser a vida do cristão, né? Porque muitas pessoas aceitam Jesus como seu Salvador, mas não querem que ele seja o Senhor da sua vida. Então, acaba não abrindo mão de muitas coisas que deveriam abrir. Então, obviamente, nenhum de nós já conseguiu abrir mão de todas as coisas, né? Porque nós estamos em construção. Todos os dias nós temos lutas para abrir mão daquelas coisas que não agradam ao Senhor. Todos os dias nós temos lutas para ser uma pessoa melhor, para ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então, há uma questão importante que a gente tem que considerar. O quanto custa o alto preço do discipulado? Porque este desprendimento vai dar um sentido à nossa vida. Quanto mais a gente renuncia das coisas por Jesus, mais a gente vive com Ele. Então, quanto mais a gente abre mão de nós mesmos, mais de perto a gente segue a Jesus. Então, quanto menos de nós a gente evidencia, mais de Jesus a gente experimenta. Então, quanto mais obedientes ao comando de Jesus Cristo, mais felizes nós seremos ao seu lado. Porque nós não vamos questionar, nós vamos obedecer certos que confiamos a nossa vida ao Deus que tudo sabe, tudo vê e que tudo pode. Então, que a gente tenha a mesma coragem de dizer como aquele homem: Jesus, olha, eu vou seguir o Senhor por onde o Senhor for, eu vou te seguir. Então, não é uma decisão fácil, é inegável. É difícil, porque muitas coisas nos seduzem, nos tiram do caminho de Jesus, nos impedem de refletir a luz de Cristo. Mas é uma decisão que nós temos que tomar ao longo da nossa vida cristã. E eu vou contar aqui para os irmãos a história de um discípulo. Esse discípulo, ele era muito dedicado ao seu mestre. E ele achava que aquele mestre era um homem muito sábio, era uma pessoa que sabia mesmo como resolver as coisas e como ensinar as pessoas. E aquele discípulo, para onde aquele mestre ia, ele ia atrás. Um dia, este sábio foi visitar um local onde tinha uma casa muito pobre. E eles bateram a porta e veio um homem atendê-los descalço, com a roupa maltrapilha, convidou-os para entrar, e dentro da sua casa tinha uma mulher, 3 crianças, todos descalços, maltrapilhos, não havia quase nada para comer, tinha apenas arroz, mas não tinha feijão, enfim, era uma vida muito dura e miserável. E aí aquele sábio disse para eles: como é que vocês têm vivido? E aquele homem disse: nós temos sobrevivido, na verdade, né? Nós temos aqui uma pequena vaca, uma vaquinha para o nosso sustento. Ela nos dá leite e com o leite a gente vende parte para a aldeia mais próxima e parte do leite nós fazemos coisas para a gente comer. Então, complementamos assim a nossa alimentação, bebemos o leite, fazemos queijo e assim nós vamos sobrevivendo. E aquele sábio falou: poxa vida, que difícil, não é? E ficaram ali conversando e aí, depois de um tempo, eles se despediram e foram embora. Aí o sábio disse para o discípulo: eu vou pedir para você que faça uma coisa, você confia em mim? E o discípulo: sim, mestre, tudo que o senhor me mandar fazer eu farei sim, porque eu confio, eu sei que o senhor é um homem sábio. Então ele disse assim: pega a vaquinha e empurra ela no despenhadeiro, no penhasco, joga ela lá embaixo para ela morrer. E o discípulo ficou indignado: nossa, mas a vaquinha, eu vou jogar a única coisa que eles têm para o sustento, vou jogar lá embaixo, montanha abaixo, na ribanceira? E o sábio disse: sim, é isso que eu quero que você faça. E o discípulo, a contragosto, foi empurrando a vaquinha até que ela caiu no despenhadeiro, lá embaixo no penhasco, e morreu. E eles foram embora. Só que o discípulo, que dizia que realmente confiava no mestre
e tinha certeza de que ele estava sempre certo e que confiava a sua vida a ele, começou a se indignar. E o remorso começou a tomar conta do ser dele. Ele não conseguia mais ter sossego só de pensar que ele havia terminado com o único recurso que aquela família tinha para sobreviver. E ele começou a questionar a sabedoria do mestre. E começou a questionar se deveria ou não segui-lo. E ele foi perdendo dias de sono e foi pensando: nossa, como é que eu pude colocar a minha vida nas mãos daquele homem? Ele destruiu a única coisa que aquela família tinha para sobreviver e eu simplesmente o obedeci. Eu sou mesmo um burro, eu não vou mais seguir este mestre. Então, este homem decidiu que aquele mestre não valia a pena ser seguido, que ele não era uma pessoa decente para ser seguida, não era confiável, e resolveu abandonar o mestre e foi até aquele local para se desculpar com aquela família porque tinha destruído o único bem possível para o sustento deles. E ele foi muito arrependido, muito contrito, pedir perdão para aquela família. E lá chegando próximo, ele viu um portão bem feito, um carro estacionado, uma casa construída de alvenaria. Falou: nossa, que casa bacana, um carro legal. Acho que aquela família nem mora mais aqui. Deve ter morrido de inanição, morrido de fome. Ou deve ter se espalhado por aí. E ele pegou e resolveu perguntar para os ocupantes daquela casa bem construída onde estariam os antigos moradores. E ele bateu lá. Qual não foi a surpresa do discípulo? Que quem veio atendê-lo foi aquele mesmo homem, mas dessa feita bem vestido, arrumado, calçado. Perto dele estavam já as crianças, todas vestidas, robustas, assim, umas crianças bem tratadas. E aí aquele homem falou: oh, por favor, vamos entrando, como é que o senhor está? E como é que vai o sábio? O senhor veio sozinho? Ô, esposa, faz aqui um café para o nosso visitante. E a esposa dele também estava bem composta, calçada, vestida, com roupas razoáveis, razoavelmente boas. Era uma família de classe média normal. E aí aquele homem perguntou sobre o discípulo. Ele falou: ah, então, eu justamente perguntou sobre o sábio para o discípulo. Ele falou: justamente sobre isso que eu vim falar com o Senhor. Eu não sigo mais aquele sábio. Ele falou: ah, não segue? Poxa, que pena. Ele falou: então, eu gostaria de conversar com o Senhor a respeito da sua vida antiga, a respeito da vaquinha. E aí aquele homem falou: olha, eu quero contar uma coisa para o senhor. O senhor sabe que a melhor coisa que me aconteceu na vida foi a vaquinha cair lá no precipício e morrer? Porque como a gente não tinha mais a vaquinha, a gente não dependia dela, fomos fazendo outras coisas, buscando outra fonte de renda, buscando trabalho, e nós conseguimos então organizar a nossa vida. E o senhor ia dizer mesmo o quê? E aí o ex-discípulo se calou e disse que na verdade só veio fazer uma visita de cortesia e tomou o café e em seguida se despediu e foi embora daquela casa. E aí, longe já da casa daquele homem, ele se conscientizou que realmente o mestre, o sábio, ele tinha razão. Então, em momento algum, ele perdeu o discernimento e a sabedoria. Mas ele, que era o discípulo, não confiou até o fim de que o sábio sabia o que estava fazendo. Então, essa nossa história serve para que nós possamos fazer uma analogia com seguir a Jesus Cristo. Então, às vezes, parece-nos que é difícil, que é absurdo, que a gente não concorda com algumas coisas que nós vemos, que acontecem. E a gente não entende os motivos pelos quais Jesus Cristo faz algumas coisas.
Mas nós não podemos ser como aquele discípulo que, quando não concordamos, quando achamos que a atitude não foi certa, viramos as costas para Jesus. Então nós temos que ser fiéis, a despeito de não entendermos muitas vezes aquilo que o nosso mestre faz. Amém? Bom, eu me despeço aqui com as últimas palavras do manancial, que diz assim, ó: seguir a Jesus é perder para ganhar, é deixar para alcançar, é dar para receber, é morrer para viver. Amém? Fica aqui o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa e a nossa palavra de ordem, que é saudade.